Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós estamos em um ano atípico e por isso desenvolvendo atividades remotas, nos reinventando para dar conta da edificação da igreja em todos os seus setores e de forma especial, neste mês em que se celebra o Dia dos Namorados, nós estamos passando por aqui também para dar a nossa pequena contribuição nesse dia em que não pode ser esquecido, não pode ser abandonado, ainda que isolados, ainda que sem os acessos que nós tínhamos aos lugares que gostávamos de frequentar, não é? Em uma noite romântica, geralmente com jantados, namorados. Este ano, em decorrência do isolamento social, nós teremos uma atividade diferente. Então, me foi pedido pelo grupo de casais que ministrasse uma palavra para os irmãos e eu quero fazer uso da Escritura lá no livro de Números, no capítulo de número 12, versículo 3, que diz assim: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu acredito que na experiência do isolamento social e nas mudanças decorrentes desse isolamento, nós ganhamos muito no sentido de que passamos a ter mais tempo para estarmos mais próximos, não somente com o nosso cônjuge, mas de forma especial com toda a família reunida. Isso tem um lado positivo, obviamente, e tem um outro lado que exige dos casais, da própria família, se reinventar. A relação conjugal geralmente mais fragmentada e mais limitada do ponto de vista de tempo, e agora com toda a disponibilidade de um dia, muitas vezes, que nunca se passava junto. Então, é natural que nesse período alguns conflitos aconteçam, é natural que algumas coisas e surpresas, tanto agradáveis como desagradáveis, possam ocorrer. Eu quero falar um pouco, nessa breve reflexão, sobre temperamento. Você deve ter percebido, o texto de Números, capítulo 12, versículo 3, diz que o varão Moisés, ele era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então veja a referência que a Bíblia dá sobre Moisés, que era um homem muito manso no seu tempo, mais do que todos os homens. E é interessante que é este homem manso que em um dado momento da sua vida se descompensa, não é? Primeiro, quando percebe que um dos hebreus havia sido maltratado por um egípcio e ele termina atentando, tirando a vida de um egípcio. E em outra ocasião, quando ele é chamado por Deus que lhe dá as tábuas dos mandamentos, e ele volta e vê aquela condição em que o povo estava, ele fica tão irado que ele quebra as tábuas que Deus havia dado para ele. Então, como é que um homem tão manso pode ter atitudes tão severas, né? Eu quero dizer para você que isso é produto do temperamento humano. E foi Hipócrates, o pai da medicina, que criou a teoria dos 4 humores, que considerava o temperamento como consequência dos 4 fluidos corporais: o fleuma, o sangue, a bile amarela e a bile negra. Eu quero falar um pouco sobre os 4 temperamentos, primeiro definindo o que é temperamento. Temperamento é um estilo pessoal inerente, é uma predisposição que forma a base de todas as nossas inclinações naturais. Isso passa por aquilo que pensamos e sentimos, por aquilo que desejamos e necessitamos, e por aquilo que dizemos ou aquilo que fazemos. O temperamento influencia tudo quanto nós fazemos. O temperamento influencia desde os hábitos como sono, os hábitos de estudo, de estilo de alimentação, até a maneira como nós nos relacionamos com
as pessoas. Eu acredito que nesse período de pandemia, quando nós estamos nos reinventando e desfrutando do tempo que nós não tínhamos para ficar com o nosso cônjuge, muitas novidades estejam acontecendo na vida dos casais. Talvez agora você esteja começando a perceber algumas qualidades que até então você não percebia no seu esposo, na sua esposa, ou talvez também você esteja percebendo que há algumas deficiências que até então você não percebia. Então isso é o produto daquilo que é definido como os 4 temperamentos. Eu quero falar sobre as qualidades de cada um deles. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o sanguíneo. Então é sempre bom a gente começar por aquelas coisas que não são melhores para concluir com aquelas que são boas. Então o sanguíneo é aquela pessoa medrosa, é aquela pessoa exagerada, é aquela pessoa barulhenta, é aquela pessoa egocêntrica, é aquela pessoa impulsiva, é aquela pessoa indisciplinada, é aquela pessoa volúvel. E é possível que agora, nesse período de pandemia, quando você está mais tempo com seu marido, ou você que está com a sua esposa, esteja percebendo alguns traços desse tipo de comportamento e esteja identificando um tipo de comportamento que até então você não sabia. Mas esse sanguíneo também tem suas qualidades. Ele é comunicativo, ele é destacado, ele é um entusiasta, ele é afável, é simpático, bom companheiro, é compreensivo, ele é crédulo e ele é efetivamente um ator, um vendedor, um orador. Então, é possível que agora, nesse período de pandemia e de isolamento, pelas mudanças do seu horário de trabalho, você, quem sabe, que esteja exercendo atividade na sua casa, que está mais tempo com seu marido, você esteja percebendo que há alguns defeitos que você não reconhecia e que há algumas qualidades que agora estão tendo visibilidade. E isso, geralmente, gera alegria e tristeza. Então, você pode estar identificando seu cônjuge, sua esposa ou seu marido com esse comportamento sanguíneo. Talvez você esteja, então, pensando que nenhuma dessas qualidades ou deficiências façam parte do comportamento do seu cônjuge, mas quem sabe você esteja convivendo com uma pessoa que agora você está identificando como alguém que é colérica. E aquele que tem um pensamento ou um comportamento colérico, ele é iracundo, é sarcástico, é impaciente, é prepotente, intolerante, muitas vezes vaidoso, às vezes autossuficiente, insensível e até astucioso. Contudo, esse mesmo colérico que apresenta essas complexidades que se manifestam na relação é também aquele que é enérgico, que é resoluto, que é independente, é otimista, é prático, é eficiente, revela ser alguém decidido, líder e muitas vezes até audacioso. Então, essa pessoa que tem um comportamento colérico é efetivamente alguém que é produtor e construtor de liderança na sua casa. E talvez seja agora, nesse período de isolamento social, que você está percebendo esta característica na sua esposa, você está percebendo essa característica no seu marido. Isso, quem sabe, possa estar gerando algum tipo de crise, algum tipo de angústia no seu coração e quem sabe você esteja à beira de um colapso na sua relação exatamente por causa disso, porque você não sabia ainda que você estava convivendo com alguém que é sanguíneo, porque você não sabia ainda que você estava convivendo com alguém que tem um temperamento colérico. Mas talvez não seja nenhum desses dois casos o seu problema. Talvez você tenha descoberto agora, no período de isolamento social, que o seu cônjuge, o seu esposo ou a sua esposa tem um perfil de comportamento melancólico. O melancólico, como o colérico e o sanguíneo, ele tem tantas qualidades quanto defeitos. E eu vou começar então abordando os defeitos. O melancólico é geralmente aquele que é egoísta, que é amuado, é pessimista, é eminentemente
teórico, às vezes confuso, muitas vezes antissocial, às vezes vingativo e muitas vezes inflexível. Mas essa pessoa melancólica, que você descobriu agora no período da pandemia, tem também suas qualidades. Porque o melancólico é aquele que revela múltiplas habilidades. É alguém minucioso ou minuciosa, é também sensível, muitas vezes perfeccionista, idealista, extremamente leal e dedicado ou dedicada. Então perceba que, tanto do ponto de vista do comportamento ou do temperamento sanguíneo, como colérico, como do melancólico, você tem defeitos e qualidades. Por exemplo, no caso do melancólico, você vai encontrar alguns artistas, muitos músicos, inventores, filósofos e até mestres. Então, é importante que pensamos que nesse período em que a gente está se descobrindo ou se redescobrindo, dar visibilidade às qualidades e atenuar os defeitos são mecanismos de preservação da relação e de aperfeiçoamento de uma relação que, mesmo tendo cronologicamente muito tempo de história, qualitativamente, esse tempo estava muito fragmentado, porque geralmente havia uma rotina de alguém que saía de manhã e chegava de noite, e agora vocês permanecem o dia inteiro juntos, dividindo o mesmo espaço. Mas bem, nós falamos do temperamento sanguíneo, do temperamento colérico, do temperamento melancólico. Eu quero concluir falando do fleumático. E eu vou abordar primeiro aqueles defeitos do fleumático. O fleumático é o calculista, é aquele que é temeroso, muitas vezes indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e às vezes desmotivado. E às vezes é difícil a relação quando você está diante de um quadro assim. Às vezes você começa a dar muita ênfase a esse tipo de comportamento, mas é importante pensar que o fleumático, ainda que tenha algumas coisas a serem tratadas, tem também muitas qualidades que devem ser enobrecidas, como geralmente o fleumático é alguém calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador. Ele é prático, líder, é diplomático e é também bem-humorado. Entre os fleumáticos que você vai encontrar pessoas diplomatas, administradoras, entre os fleumáticos que você encontra uma quantidade bem razoável de professores e técnicos. Então por que eu resolvi falar sobre isso bem no Dia dos Namorados, meus irmãos? É porque nós estamos vivendo um período atípico, diferente de tudo quanto nós vivemos. Nossa geração jamais viveu assim, mascarados como nós estamos. A proporção que a gente precisa sair de casa, a gente põe a máscara e sai, tem todo esse cuidado com os contatos, com a higiene das mãos, lavando as mãos, passando álcool em gel. E o coronavírus não afetou apenas a nossa relação social, afetou diretamente a nossa relação conjugal e familiar. Então eu quero dizer para você que Deus está dando para você, como Ele tem dado para mim, uma oportunidade singular. Para nós, enquanto família pastoral, tem sido uma bênção poder desfrutar de um tempo maior com os nossos filhos. Eu posso dizer para os irmãos que este é efetivamente o melhor tempo da nossa família no sentido de qualidade e de aperfeiçoamento de relacionamento com os nossos filhos. Nós já tínhamos, enquanto casal, um tempo juntos, porque a vida pastoral, ela nos dá essa possibilidade. Mas com os nossos filhos, a coisa era mais diferente. Então, Deus tem dado para nós, não somente a possibilidade de descobrir que tipo de temperamento tem o nosso cônjuge e descobrir alguns defeitos que até então nós não sabíamos, mas Ele também está disponibilizando para nós uma possibilidade singular
para descobrir as qualidades daquela pessoa que estava há tanto tempo conosco e que nós não sabíamos, e tantas qualidades maravilhosas que o Senhor lhe conferiu. Então, eu quero concluir essa breve fala dizendo para você: aproveite o Dia dos Namorados. Lembre-se das qualidades que a sua esposa tem, do quanto ela é leal, do quanto ela é parceira, do quanto ela é amiga, do quanto ela tem sido mãe de seus filhos. Você que é mulher, lembre-se das qualidades do seu marido, do seu vigor em sair para trabalhar, enfrentar o coronavírus e tudo que está aí, todos os riscos, para trazer o pão cotidiano para casa, a sua lealdade, a sua piedade, o seu compromisso com você, que é esposa, e também com seus filhos. Lembre-se também, você que tem filho, que agora Deus lhe deu um tempo da graça dele para cuidar desses meninos. Então cuide de forma excelente e aproveite esse tempo de isolamento social para o aperfeiçoamento, não somente da sua relação de casal, com marido e mulher, mas de forma especial. Aperfeiçoe a sua relação familiar. Faça desse tempo um tempo da graça de Deus na sua vida e na sua família. E glorifique a Deus por tudo quanto Ele tem feito por você. Portanto, feliz Dia dos Namorados. Seja você sanguíneo, seja você colérico, seja você melancólico, seja você fleumático. Glorifique a Deus, porque relação conjugal, casamento e família é graça e bênção de Deus na nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.